Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. O Pacto do Cavaleiro Templário. O grupo de 5 cavaleiros, outrora parte respeitada da Ordem dos Cavaleiros Templários, havia sucumbido à corrupção e à ambição desmedida. Cada um deles carregava consigo as marcas da traição, seus olhos refletindo a escuridão que havia se apoderado de seus corações. Eles estavam dispostos a tudo para obter a localização do artefato sagrado que há tempos buscavam, até mesmo ofertar suas almas em um pacto de sangue com entidades milenares. O líder do grupo, Sir Aldrich, ostentava uma aparência imponente com sua armadura negra adornada com símbolos profanos. Seu rosto exibia cicatrizes que eram uma representação visível de suas escolhas condenáveis. Seu olhar era penetrante e frio, revelando uma determinação sombria para conquistar poder e riquezas. A descoberta da antiga profecia foi um marco crucial na história daqueles cavaleiros templários. Repleta de mistério e significado, ela revelou a existência de um artefato poderoso, há muito tempo esquecido, escondido nas profundezas de uma montanha isolada. A profecia era conhecida apenas pelos mais sábios e estudiosos da ordem. Dizia-se que ela fora escrita por um antigo profeta, de uma época em que o mundo estava coberto por magia, transcendendo o tempo e o espaço. Esta profecia falava de um objeto sagrado, cujo poder poderia mudar o destino da humanidade. Descrevia-o como uma relíquia milenar, guardada nas profundezas de uma montanha remota, em um local desconhecido, envolta em segredos e protegida por forças sobrenaturais. Essa antiga profecia se tornou o alicerce da traição do grupo à Ordem. No coração das terras místicas, onde a magia e a aventura se entrelaçam, uma bruxa astuta ouviu rumores de que um grupo de bravos cavaleiros estava em busca de um artefato perdido há séculos. A notícia da busca dos cavaleiros despertou a curiosidade da bruxa, que percebeu uma oportunidade para satisfazer seus próprios interesses sombrios. Determinada a obter vantagem sobre eles, a bruxa mergulhou em suas práticas mágicas e lançou feitiços complexos para rastrear o grupo em sua jornada. Seus poderes, há muito tempo aprimorados, a permitiu localizar os cavaleiros e os acompanhar em segredo. Após percorrer uma trilha perigosa e desafiadora, eles finalmente se encontraram em um ponto crucial, onde a bruxa decidiu revelar sua presença. Com um sorriso, ela emergiu das sombras, envolta em um manto negro e com olhos brilhantes que emanavam magia. Os cavaleiros ficaram surpresos ao deparar-se com a bruxa, mas também intrigados com sua aparição. Ela se aproximou e com uma voz suave e melódica, contou-lhes uma história de antigos segredos e lendas. Bravos cavaleiros, ouvi dizer que procurais um artefato de imenso poder, disse a bruxa, lançando um olhar penetrante em cada um deles. Mas saibam que a única pessoa que detém o conhecimento de sua localização é um feiticeiro temível, que reside nas profundezas da Floresta Negra. Os cavaleiros trocaram olhares, compreendendo a importância dessa informação. Sabiam que para alcançar seu objetivo, teriam que buscar uma audiência com o feiticeiro, em vez de enfrentá-lo em uma batalha direta. A missão se tornaria ainda mais desafiadora. A bruxa, observando a inquietação nos rostos dos cavaleiros, continuou: No entanto, estou disposta a ajudá-los. Em troca, peço apenas uma pequena concessão. Caso obtenham êxito na busca do artefato, trarão para mim um pequeno fragmento do poder que ele contém. Será um acordo justo. Os cavaleiros debateram entre si, ponderando sobre a proposta da bruxa. Conscientes de que não poderiam alcançar seu objetivo sem a sabedoria e orientação do feiticeiro, aceitaram o pacto proposto. Com a aliança selada, a bruxa revelou segredos e informações preciosas sobre a Floresta Negra, indicando caminhos ocultos e passagens protegidas que os levariam até o feiticeiro. O feiticeiro da Floresta Negra era um homem de pele extremamente pálida, quase translúcida. Sua aparência cadavérica era acentuada pelo contraste com seus olhos brilhantes, que pareciam conter um conhecimento antigo e profundo.
Ele era envolto por uma capa negra, que caía em cascata ao redor de seu corpo esguio, ocultando sua forma exata e conferindo-lhe uma aura de mistério e ocultismo. Sob o capuz negro, apenas seus lábios pálidos e finos eram visíveis. Seu rosto era marcado por linhas de expressão que evidenciavam séculos de estudo e experiência no domínio das artes místicas. Cada movimento do feiticeiro era fluido e calculado, como se ele dançasse com a própria magia. Enquanto o grupo de cavaleiros templários se encontrava diante do poderoso feiticeiro na Floresta Negra, este revelou-lhe segredos obscuros sobre a montanha e o artefato milenar que ela guardava. Sua voz sussurrava nas sombras, carregada de um tom sinistro e sedutor. Com seus olhos penetrantes fixos nos cavaleiros, o feiticeiro descreveu a existência de um artefato lendário, oculto nas profundezas da montanha. Era uma caixa de ouro reluzente, adornada com símbolos antigos e enigmas. Dentro dessa caixa repousava o artefato em questão, uma esfera cujo poder era capaz de conceder riqueza e até mesmo imortalidade. No entanto, o feiticeiro não mencionou os perigos que acompanhavam a busca por esse poder absoluto. Ele ocultou as consequências sombrias e a maldição que envolvia o artefato, desejando seduzir os cavaleiros para a sua própria causa nefasta. Os cavaleiros avançaram com determinação pelas trilhas traiçoeiras da montanha, enfrentando obstáculos naturais e a sensação constante de que algo sinistro observava nas sombras. À medida que se aproximavam do topo, seus passos eram acompanhados por um silêncio perturbador, apenas quebrado pelo vento sussurrante. Finalmente, ao alcançar o interior da montanha, uma visão macabra os aguardava. 4 cavaleiros mortos estavam dispostos de forma imponente na entrada da caverna, como se fossem testemunhas silenciosas de um destino sombrio. Suas armaduras, antes imponentes, agora estavam manchadas de sangue e destroçadas, como um testemunho cruel da batalha que travaram. Os cavaleiros eram os guardiões da caixa há tempos esquecida. No centro daquela cena dantesca, estava uma caixa de ouro gigante, exalando um brilho sinistro. Era uma presença imponente e misteriosa, oculta por séculos naquele lugar ermo e inacessível. Os cavaleiros sentiram um arrepio percorrer suas espinhas ao se aproximarem. O líder perguntou aos cavaleiros mortos como abrir aquela caixa. Em um tom soturno, os 4 cavaleiros que ali jaziam responderam à pergunta com uma voz uníssona e arrepiante. Para abrir a caixa, o cavaleiro deve estar disposto a entregar sua alma e jurar lealdade às entidades milenares. Suas palavras ecoaram no ar, carregadas com um aviso de perigo e consequências sombrias. No entanto, o líder dos Templários, cego por sua ambição por poder e riqueza, foi imediatamente seduzido pela perspectiva de abrir a caixa. Ele estava disposto a pagar qualquer preço para ter acesso ao seu conteúdo misterioso. Movido por um desejo insaciável por poder, ele colocou-se diante da caixa, com os olhos brilhando com ganância e determinação. Ele proclamou, com voz trêmula, seu juramento de lealdade às entidades milenares, selando um pacto sinistro. No momento em que o cavaleiro proferiu suas palavras, a caixa começou a se abrir lentamente, revelando um brilho sinistro e uma aura enigmática. Um vislumbre do poder prometido deslumbrou o cavaleiro, alimentando ainda mais sua sede insaciável. O artefato era esférico e brilhante, emanando um leve resplendor dourado. Parecia conter segredos antigos e poderes além da compreensão humana. Repentinamente a esfera começou a se dissolver rapidamente, como se sua forma física não pudesse ser contida neste mundo. As partículas do artefato flutuavam no ar, formando uma névoa brilhante e etérea que dançava no ambiente, como se estivesse viva. À medida que a esfera se desfazia, um sentimento de inquietação e temor tomava conta do experiente cavaleiro. Ele podia sentir uma energia sinistra e desconhecida emanando daquelas partículas. Era como se algo antigo e malévolo estivesse prestes a ser libertado, rompendo os grilhões que o mantinham aprisionado por séculos. A névoa dourada se espalhou, e um vento gelado encheu a câmara, causando arrepios em suas espinhas. Sombras dançantes se formaram na sala, assumindo formas grotescas e ameaçadoras. Os espíritos malignos, ansiosos para sair de sua prisão,
começaram a emergir do solo através de uma luz etérea e tenebrosa. Aquilo que parecia ser uma simples esfera de ouro revelou-se como uma chave para a libertação de um mal imensurável. O jovem cavaleiro percebeu, tarde demais, que o artefato não era um símbolo de fama, riqueza e poder, mas uma armadilha sinistra para sua própria alma. A esfera havia servido apenas como um gatilho para desencadear a escuridão que agora emergia e ameaçava consumir tudo ao seu redor. Enquanto os espíritos malignos e entidades sobrenaturais milenares, conhecidas como anjos malignos, reuniam-se para formar um exército do mal, o jovem cavaleiro se via preso em uma batalha além de sua compreensão. O artefato que ele acreditava ser a chave para conquistar glória e poder havia na verdade aberto as portas para a destruição e o caos. A partir daquele momento, o mundo estava fadado a enfrentar um mal indescritível, enquanto o líder dos Templários, tomado pelo horror e pelo remorso, lutava para encontrar uma maneira de reparar seu erro e deter as forças sinistras que havia liberado. Com o coração apertado de arrependimento, os cavaleiros perceberam que sua busca por poder e riqueza tinha um preço muito mais alto do que poderiam imaginar. Eles haviam entregue sua alma de forma inconsciente e agora, pagavam o preço por sua ingenuidade. A verdade cruel se manifestou diante dele. O artefato contido na caixa de ouro era apenas uma isca para libertar o mal imensurável que agora se erguia, ameaçando consumir um mundo em trevas eternas. A chave para a salvação se escondia em algum lugar daquele pesadelo, mas o líder sabia que teria que enfrentar desafios ainda mais aterradores para encontrar a redenção. Enquanto os anjos malignos avançavam, aterrorizando tudo em seu caminho, os cavaleiros foram confrontados com uma escolha angustiante. Eles poderiam se render à escuridão e se juntar ao exército maligno que eles mesmos ajudaram a criar, ou poderiam lutar contra o destino que eles próprios forjaram. Os anjos malignos, impulsionados por uma fúria desmedida, avançaram com violência sobre os cavaleiros. Cada golpe, cada investida, era uma luta desesperada pela sobrevivência e pelo bem maior. Eles estavam cientes de que não poderiam vencer sozinhos, mas sua bravura e sacrifício eram o último lampejo de esperança para aqueles que acreditavam na justiça e na luz. Enquanto o confronto se desenrolava, os remanescentes da Ordem dos Cavaleiros Templários, testemunhando a magnitude daquele mal desencadeado, uniram forças com os outros aliados improváveis que encontraram durante a jornada. Eles haviam superado suas próprias traições e interesses egoístas, reconhecendo a necessidade de enfrentar essa ameaça em comum. Juntos, eles lutaram contra a horda de anjos malignos, uma batalha épica que parecia desafiar todas as leis da realidade. O líder dos Templários, mesmo ferido e exausto, continuou lutando com todas as suas forças, consciente de que cada movimento, cada golpe, poderia selar o destino do mundo. Em meio àquele turbilhão de medo e remorso, uma centelha de coragem surgiu em seu coração. Ele compreendeu que o verdadeiro poder residia na redenção e na busca pela salvação. Com o último fio de esperança, ele decidiu se opor às trevas que haviam sido desencadeadas por sua própria mão. Deu então um sinal aos seus companheiros que a partir dali ele seguiria sozinho na batalha para conter o que ele havia liberado. O sacrifício final, uma oferta de sua própria vida, tornou-se o último ato desesperado para deter a entidade maligna e selá-la novamente nas profundezas da montanha. O líder destemido, em um ato de coragem e redenção, lançou-se contra a criatura sombria, sabendo que sua ação poderia significar a salvação do mundo, mesmo que isso custasse sua própria existência. Sua espada brilhou no ar, cortando o vazio com determinação enquanto enfrentava as forças malignas que o cercavam. O confronto culminou em um momento decisivo, quando o experiente cavaleiro, usando suas últimas forças, canalizou sua energia e desferiu um golpe final. Sua espada penetrou o coração da entidade maligna, enviando ondas de energia através de todo o exército dos anjos malignos. O ar pareceu congelar por um instante, enquanto a escuridão era absorvida de volta para as profundezas da montanha. O silêncio mortal tomou conta do cenário, e a respiração entrecortada dos sobreviventes era a única trilha sonora restante. O cavaleiro, ferido mortalmente, caiu de joelhos diante de seus companheiros e dos remanescentes da ordem. Seu sacrifício havia cumprido seu propósito, e o mal que havia sido desencadeado foi contido.
O mundo estava livre e a perda do líder dos Cavaleiros Templários era uma lembrança eterna do preço que foi pago. Enquanto o sol se erguia além das montanhas, os sobreviventes se curvaram em respeito ao seu corpo que jazia inerte sobre uma pedra. Sua coragem e redenção haviam selado seu nome na história, um símbolo de como a traição e a ambição podem ser superadas pelo poder do arrependimento e da dedicação ao bem maior. Quando estavam prestes a queimar o corpo inerte, o inimaginável aconteceu, um raio desceu dos céus e atingiu o líder templário em cheio, fazendo-o ressuscitar de súbito. Ao recobrar sua consciência, uma frase ecoava repetidamente em sua mente. Sua alma me pertence. Você não vai se livrar assim tão fácil do nosso pacto. Olá pessoal, o que acharam do conto desta noite? Deixem sua opinião aí nos comentários com a hashtag Pacto. Em breve sairá a segunda parte desta história. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo conto. Boa noite.